Querer te ver todo dia é mais que amizade. Você é parte da família, faz parte. Nem precisa marcar no Maceió Shopping. A gente vai se encontrar. Faz parte da sua família. Maceió Shopping. Quero te ter todo dia. Que bom que você voltou. Seja sempre bem-vindo ao Maceió Shopping, o shopping que faz parte da sua família. Maceió Shopping, quero te ter todo dia. Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa edição especial do Jornal do Acta. Hoje a gente não vai ter as notícias do dia não, a gente vai fazer uma retrospectiva um pouco diferente, conversando sobre alguns dos assuntos mais importantes do ano através de reportagens especiais feitas pelos veículos, feitas pelos coletivos de mídia independente aqui do estado. Tá muito bacana o programa, tenho dois convidados aqui, daqui a pouco eu apresento para vocês, mas sem perder tempo, vamos logo fazer uma pausa rapidinha, na volta eu apresento para você quem está comigo aqui no estúdio para essa edição especial do Jornal do Acta. Já aproveita, manda o link do programa para todo mundo que você conhece, a gente está transmitindo pelo YouTube e também pela TV Com, canal 12 da Claro TV Net Maceió. Avisa todo mundo que o Jornal do Acta começou, volto já. A internet caiu. O e-mail falhou. Maquininha travou. E o cliente se mandou. A Alu Telecom tem uma das melhores coberturas em fibra ótica do Brasil. São mais de 17 anos de experiência e 35 mil quilômetros de fibra ótica espalhados pelo país. Acesse o site e saiba mais. Alu Telecom. Conexão de verdade. Fiz a abertura do jornal rapidinho para a gente ganhar tempo para apresentar para vocês nossos convidados. Hoje eu estou muito feliz de estar recebendo aqui no estúdio a Jéssica Costa e o Marcel Leite. A Jéssica é do coletivo Olha o Jornalismo e o Marcel é da mídia Caeté. São os irmãos de jornalismo independente do Acta. Gente, eu estou muito feliz de receber vocês aqui de verdade, né, no Jornal do Acta, para a gente poder conversar, para a gente acompanhar junto o que vocês estão produzindo. Bem-vindos, viu, Jéssica? Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal. Em nome da Mídia Caeté, agradeço demais o convite e estamos juntos aí para qualquer coisa. Muito bom. E como é que vai funcionar? Cada um de nós escolheu um assunto importante, um material que foi produzido pelo veículo, algum assunto que destacou no ano, para a gente debater aqui juntos, para a gente chegar a conclusões, ver o que aconteceu, para a gente conversar com você aí de casa sobre o que está acontecendo no nosso país, como é que termina 2021. E a gente aqui do lado do Acta escolheu falar de vacina, que a gente fala todo santo dia de vacina aqui no Acta, desde que começou a vacinação em março desse ano aqui no Brasil, aqui em Alagoas mais especificamente. Só para vocês terem uma ideia, no último número atualizado, quando a gente gravou este programa aqui, estava em 4.346.187 doses de vacina aplicadas. Muito provavelmente esse número está um pouquinho maior hoje, quando o programa estiver sendo exibido, que a gente está gravando no dia 10 de dezembro, mas já é muita coisa, são muitas pessoas vacinadas. E no Brasil também, o número que a gente pegou no dia da gravação deste programa é 298.812 pessoas vacinadas em todo o Brasil. É bastante gente, mas esse número não foi alcançado sem muitos percalços, principalmente por parte do presidente da República, que é assumidamente anti-vacina, anti-medidas de distanciamento social, anti os protocolos sanitários. Sempre que ele pode, ele critica a vacina, sempre que ele pode, ele critica, mais recentemente, o passaporte da vacina. Muita gente foi na onda do presidente, mas, felizmente, a maioria da população é a favor da vacina, procurou receber sua dose de imunização e estamos aí. Apesar de termos uma variante nova, muita gente imunizada e com certeza, independente do que aconteça aí, se pegar Covid não vai vai desenvolver a doença de forma grave e também não vai ser internado e também vai evitar óbito, que é para isso que serve a vacina. E eu queria conversar com vocês sobre isso, porque a gente está vendo tanta coisa referente à vacina. A gente vê o pessoal negacionista, a gente vê uma guerra, basicamente, da vacinação. A gente tem imagens, inclusive, aí do
drive-thru, e enfim, a gente viu aqui em Maceió correndo atrás para vacinar todo mundo também. E só para confirmar, tá todo mundo com o microfone ligado, né? Sim. Pronto, já para perguntar. Aí eu queria ver vocês um pouquinho, como é que vocês acompanharam essa questão da vacinação? Que a gente viu que essa confusão toda, essa guerra de versões sobre a vacina, e como é que vocês acompanharam isso? O que é que vocês veem a respeito da vacinação? A gente, pelo Olho Jornalismo, a gente fez um acompanhamento também sobre territórios. Por exemplo, território indígena. No primeiro semestre do ano, a gente fez uma matéria falando sobre as comunidades indígenas e como andava a vacinação nessas comunidades. Apesar de já estar em um nível de avançado, né, de vacinação nessas comunidades indígenas aqui em Alagoas, ainda há muitos indígenas que ainda não se vacinaram. E a gente foi procurar saber nessas comunidades indígenas, Chucuru Cariri, Cariri Chocó, no interior de Alagoas, o porquê desses indígenas ainda não terem se vacinado, né? Qual era o empecilho, se não havia vacinas ou algo do tipo. Mas não. O que a maioria das pessoas que a gente entrevistou falou era que era por uma opinião própria, que não ia se vacinar. Então, assim, você percebe que... Mas é porque chegaram nas aldeias, chegaram nas comunidades, aqueles discursos todos anti-vacina? Com certeza, principalmente pelos próprios mecanismos de comunicação, né, o WhatsApp e tal. E eu cheguei a perguntar, você recebeu algum tipo de informação pelo WhatsApp? Eu recebi muitas correntes. E eles falavam que eram correntes. E eles preferiam uma questão de preferência mesmo, de acreditar que aquilo é verdade. E ao conversar com um médico infectologista, ele falou, olha, Jéssica, aparentemente, por você achar que está em 98% nessas comunidades, não vai haver uma interferência, mas o ideal é que 100%, né, nessas comunidades que já têm uma vulnerabilidade também, né, em relação a esses territórios, que esses territórios sejam vacinados 100%. Então, a nossa cobertura foi muito direcionada também a esses territórios indígenas também, quilombolas também. Então, assim, você percebe o quanto esses discursos também chegam a essas comunidades, né, o quanto tem o potencial de definir se a pessoa vai se vacinar ou não vai se vacinar. Então, o quanto é perigoso, né? O quanto é perigoso esse tipo de discurso. É muito surreal que a gente vê tanto, né? O grupo da família, dentro da cidade a gente já vê uma crise dessa e você vê o tamanho do buraco que a gente se meteu, né? A extensão que as fake news recebem, essas fake news ganham pelo WhatsApp, as informações correm muito mais rápido do que as informações verdadeiras, infelizmente, né? É verdade, a questão da desinformação prejudicou demais a vacinação, principalmente no início, e até temos aqui em Alagoas casos de médicos que vendiam literalmente kit Covid, né? Ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina e outras medicações. Tinha um famosinho, né, que ficava fazendo. Um famosinho que ficava fazendo, e isso prejudicou demais, porque a gente fez uma reportagem lá pela Caeté, que a gente entrou em contato com a clínica que estava fazendo o uso desse tipo de medicamento, como se nós fôssemos pacientes interessados no tratamento. E eles tratavam... A reportagem foi eu que fiz essa apuração, e o descaso que eu percebia com a saúde das outras pessoas era muito grande, porque eles se baseavam, como você disse, num discurso negacionista, e a partir dele estavam usando como um método para atrair mais pacientes que acreditavam naquele tipo de processo. E quando eu indagava o médico responsável, ele falava como se fosse algo certeiro que aquele kit ia trazer algum benefício para a saúde das pessoas. Era tão, digamos, entre aspas, convincente o que ele estava falando, que a pessoa fica até na dúvida se ele realmente acredita que aquilo vai salvar vidas ou se ele tem algum tipo de... Algum interesse, né? Algum interesse escuso. A gente não tem como saber, mas é muito complicado também. Você me lembrou agora, acho que Manuel Fontes, o nome do médico alagoano do conselho, né? O Emanuel, ele foi ex-presidente do CREMAL e acho que é o terceiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. E eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas acho que o mais triste é justamente isso, os médicos dando voz a um discurso desse. Aí me lembra o Queiroga, vindo a público, repetir a frase do Bolsonaro que é melhor morrer do que perder a liberdade com relação ao passaporte vacinal. O médico dizendo uma coisa dessa é o fim do mundo. O próprio ministro, o Queiroga, ele representa muito bem o discurso negacionista que o Bolsonaro propaga. E, na pandemia nós tivemos diversos ministros da saúde. Numa pandemia dessa escala global, trocar tantas vezes o comando do Ministério da Saúde é porque tem algo muito errado acontecendo. Pois é. Eu acho que, na verdade, ele também já chegou a um ponto, né, que ele está naquele discurso do presidente que é inegável, ele só está ali porque ele tem, né, a sua ideologia
igual à do presidente, mas ele já chegou a um ponto que nós estamos próximo aí às eleições de 2022, que ele precisa cada vez mais destaque. E ele sabe que o outro lado, o lado certo, ele não vai conquistar. Então, a gente vai chegar, ele já está construindo a sua história para que no próximo ano as pessoas entendam. Eu estou do lado de Bolsonaro durante a pandemia, me posicionei dessa forma e eu espero contar com o seu voto. Então, não é nada muito, ele é besta, ele é idiota. Tudo que ele joga no ar, todos esses discursos, eles são transformados em votos por pessoas que coadunam com o pensamento dele, né? E só para lembrar aquilo que disse a Jéssica, o Queiroga dizem que vai ser candidato, se não me engano, ao Senado, né? Pelo Ceará. Isso, ele é de Ceará. Ceará, isso, né? Pode ser candidato e já explica muito da atitude dele, rasgando o diploma, que ele é um cardiologista respeitado, acho que é o mesmo nível de respeito que tinha pelo Nisi Yamaguchi. Depois que mergulhou lá, perdeu o respeito, passou por aquele papelão na CPI da Covid. Mas o Queiroga era um médico muito respeitado dentro da comunidade médica, foi presidente acho que do Conselho de Cardiologia, não sei se é o nome correto, do conselho, mas ele era presidente e agora está assim. Pois é, inclusive, voltando ao Emanuel, ele foi citado pelo Rogério Carvalho, se não me engano, durante a CPI da Covid. Sim. Porque para fazer parte daquele famoso gabinete paralelo, que tinha ele, tinha a Nise e tinha outras pessoas que orientavam paralelamente o governo Bolsonaro as medidas a tomar, como hidroxicloroquina, ivermectina e outros tratamentos, né? Isso, agora você falou isso, me lembrou agora o Bolsonaro na ONU, defendendo o tratamento precoce, sem poder entrar na pizzaria porque não estava vacinado, e ele só passou na ONU porque não quiseram criar um incidente diplomático de barrar o presidente na porta lá da organização, mas tirando isso... Apesar que o prefeito de Nova York pudesse barrar o Bolsonaro antes de usar. Isso. É uma verdadeira vergonha. Marcelo citou muito bem também a questão da CPI da Covid. Eu acho que é impossível a gente também não citar, né, o protagonismo do senador alagoano Renan Calheiros, né, na CPI da Covid. Todos os dias lá, por mais de 2 meses. Houve até meio que uma espécie de Big Brother da CPI da Covid, né? A gente acompanhando pelas redes sociais como é que andava, como era que... E todo dia ele trocando lá o número de pessoas que morreram vítimas de 2 vírus. Eu costumo falar que é vítima de 2 vírus, né? Do presidente e do próprio vírus, porque... quando você tem um presidente que é negacionista, que tem as evidências científicas e você segue negando, é porque você também tem culpa no cartório. Então, assim, tem um protagonismo também de Alagoas à frente da CPI da Covid, a partir do relator, né, da CPI da Covid, do senador Renan Calheiros, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa citar em relação à política desse ano, né, que foi um dos assuntos mais comentados, né. O Alagoas está bem no holofote, né? O Renan, o Arthur Lira, né? Esse assunto outro dia, a questão do Arthur Lira. Então, eu vou fazer o seguinte, minha gente, eu vou fazer uma pausa agora rapidinho, para a gente poder introduzir um próximo assunto com o Marcel no próximo bloco. A gente vai fazer essa pausa bem rapidinha mesmo. A gente segue debatendo os assuntos que foram destaque no ano e eu volto já já, não sai daí. Mesmo sendo um ano de muita perseguição, angústias e incertezas, os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios em Alagoas continuam de pé. 2021 ficará marcado na história como um ano de muita batalha. Mesmo num confronto tão desleal, nunca deixamos de acreditar. Estivemos nos mais diversos lugares, inclusive debatendo com a sociedade e a classe política, o quanto a venda dos Correios seria prejudicial a todos. Nós que fazemos parte do Sintect Alagoas, desejamos à família exsetista e a todo o povo brasileiro um Natal repleto de muita luz, na certeza que em 2022 continuaremos juntos e cada vez mais fortes, lutando contra a terrível privatização, porque só a luta muda a vida. Estamos de volta aqui direto dos estúdios do Acta, no centro de Maceió, recebendo o Marcel Leite, da Mídia Creta, e a Jéssica Costa, da Olhos Jornalismo, para um bate-papo aqui sobre alguns assuntos importantes, tendo como base reportagens, materiais produzidos por eles também, para a gente poder conhecer o trabalho e expandir o debate para o que está acontecendo, para o que aconteceu esse ano, porque essa é a edição especial do Jornal do Acta, uma retrospectiva em 2021. E o Marcel trouxe um assunto muito importante, que é a questão da violência contra as minorias aqui no estado, né, Marcel? Exatamente. Um dos temas que eu pensei em trazer, que é bastante relevante, é a violência contra as minorias aqui no estado. Sobretudo contra os negros, que um dado interessante é que 86%
dos mortos após intervenção policial foram jovens negros, e também a violência contra a comunidade LGBTQIA+, que Alagoas é o estado nordestino e, consequentemente, brasileiro que mais trata com violência esse grupo social. Inclusive sendo 6 vezes maior o número de possibilidade de um LGBTQIA+, ser assassinado aqui em Alagoas do que, por exemplo, em Santa Catarina, que teve mais de 80% de votos no Jair Bolsonaro, né? Então eu trouxe esse tema, acho interessante para discutir com o pessoal também, gostaria de ouvir vocês também a respeito desse assunto. Eu acho impressionante esse dado que você trouxe, que aqui é mais violento do que um estado onde você espera que tenha, né, um dado como esse. E já de muito tempo que Alagoas figura, infelizmente, nessa lista. Né? É muito triste mesmo. E eu fico me lembrando aqui, um caso recente, inclusive, acho que é o Luiz Felipe, se eu não me engano, do shopping. Mas faz um tempo isso já? Não, foi recente, foi no caso do rapaz no shopping, que ele foi vítima de um professor aposentado da UFAL, que estava trabalhando no shopping, ele passou para ir para o banheiro, e o professor, que já de muito tempo vinha perseguindo, a palavra correta é essa, perseguindo, até que chegou no clímax da situação que o professor chegou, puxou o cabelo do rapaz, que é negro, e usa um black power, e que é negro, puxou e disse, se pudesse te queimava aqui. Essa é a nota triste que a gente vai terminar o ano, que foi já no fim do mês passado, se não me engano, essa situação. É uma nota triste, mas que mostra bem o que você acabou de falar aqui, essa questão da violência, a questão do racismo contra os negros. O que é surreal, porque a gente está num estado, e falando só sobre Alagoas, que a população negra é maioria. Luiz Felipe Mesquita, né, Lio? Obrigado, Luiz Felipe Mesquita. Que é um estado que você tem uma população negra imensa, o estado de Zumbi, mas que passa por essa situação que eu não sei como nem descrever, sem falar um palavrão, eu não posso falar. Mas é absurdo. É crime. É crime. Simplesmente é isso, é crime. É crime. É surreal uma coisa dessa. É crime e as pessoas acham que não vai ter, por exemplo, pratico o racismo, e aí você sabe que dizem que é inafiançável, mas na prática você não vê ninguém preso, né? Pois é. E aí você fica pensando como é que você vai coibir esse crime, como é que você vai combater, se não há uma questão mais prática, mais dura, mais severa quanto a isso, em relação ao racismo, em relação à LGBTfobia também, o Estado também, como o Marcel falou, com índices alarmantes, e fica o questionamento, né, como a gente vai combater e como essas questões podem ser reforçadas na escola. A gente tem uma lei também em relação, que deveria ensinar nas escolas de educação básica a história, né, e a relação que é grande do Brasil com a África, é ensinada ainda uma história apenas falando da escravidão. Pelo ponto de vista do colonizador. Exatamente, né? Contando a história, entre aspas, de quem venceu. E todos esses fatores contribuem, né? Mas não são de nenhuma forma justificáveis. O racismo é crime, a LGBTfobia também. Então, são dados muito alarmantes e que precisam... Hoje, inclusive, essa semana também é a semana, né, dos direitos humanos, e as pessoas precisam, sim, falar sobre isso e combater, né, as diversas formas de preconceito. Precisa ser debatido esse assunto. Exatamente. Eu trouxe aqui o dado mais preciso do IBGE. 75,8% da população de Maceió é negra. 75%. Ou seja, é muito maior do que a população branca e sofre direto com agressões, com preconceito, com intolerância. Tivemos o caso do Jonas, né? Onde está o Jonas, que sumiu após uma abordagem policial. Ele foi colocado num camburão às 4 da tarde, no Jacintinho, e foi, entre aspas, encaminhado para a central de flagrantes. Tem mais de um ano e ele ainda não foi encontrado. E o agravante é que até chegou uma intimação na casa dele, para a mãe dele, para ele prestar depoimento. E isso é surreal, é inacreditável que isso aconteça. A gente entrou em contato com o pessoal da Polícia Civil, eles informaram que foi um erro na grafia do nome. É uma justificativa muito, muito rasa para um fato tão triste como foi o desaparecimento do Jonas. Eu acho que, de certa forma, é uma dupla crueldade, né? Há o desaparecimento seguido, obviamente, da morte, e há uma outra crueldade quando a mãe se depara ali com a intimação do seu filho que desapareceu,
né, após a abordagem da polícia. Um outro dado também relevante em relação a esse recorte racial, a gente fez uma matéria, o Jean Albuquerque fez uma matéria pelo Olho Jornalismo, falando da relação, por exemplo, de a cada 10 pessoas, brancas que são presas aqui por porte de drogas, quantas são enquadradas como porte ou como porte de drogas ou como posse, né? Então você também percebe aí uma discrepância muito grande relacionada às pessoas, né, as pessoas negras e as pessoas brancas, ao serem enquadradas aí em relação também ao porte, né, ao porte de drogas ou à posse de drogas, que aí já gera uma criminalização maior também, né? Então, assim, dados que refletem aí a nossa sociedade que ainda é racista. Foi outro dado interessante, foi que com a comunidade LGBTQIA+, né, que, como eu falei, 6 vezes maior a possibilidade de um LGBTQIA+, ser assassinado aqui em Alagoas, né? É muito alto esse índice. Esse dado a gente pegou do Observatório de Crimes Letais contra LGBTQI+. Eles fizeram esse levantamento e engraçado, entre aspas, né? Porque não deveria ser dessa forma aqui. Tivemos o caso do professor Acioli também, Sim. que foi assassinado dentro de casa, um crime claramente de homofobia, né? E isso só agrava a situação que vem crescendo cada vez mais. Por exemplo, Rio Largo, uma cidade, foi Rio Largo, São José da Laje, se não me engano, tem o mesmo percentual, tem o mesmo índice de violência contra essa comunidade do que capitais, que são muito maiores em população. É uma cidade pequena, né? Minúscula. E isso só mostra como Alagoas está indo na contramão do que se deve ser feito, né? Alagoas é um estado conservador, né? Eu me lembro na eleição mesmo, por curiosidade eu fiz o levantamento assim no site do TSE, né? Nem matéria nem nada, porque fui curioso por lá olhar. Nas votações, por exemplo, das eleições presidenciais, você pensa, pô, o Nordeste todo, por exemplo, abraça o Lula, não, Maceió mesmo é um ponto fora da curva, mas não só Maceió, mas com as capitais do Nordeste. Boa parte delas abraça geralmente o conservadorismo. Né? Você vê mais o interior, que é mais próximo das pautas de esquerda, das pautas progressistas, mas as capitais, basicamente, são conservadoras. E a gente vê muitos casos assim. E você estava falando, eu me lembrei do caso da Lana Ellen, no shopping, vítima de transfobia, absurda a situação pela qual ela passou, ainda bem que conseguiu na justiça reparação, mas não são todos que conseguem, infelizmente. A Lana é triste, mas é exceção, não é uma regra, né? Isso eu acho que muitas vezes também, né, as pessoas trans que sofrem preconceito, às vezes silenciam pela dor. Exato. E aí fica, né, por isso mesmo, mas graças a Deus a Alana foi aí atrás e conseguiu. E tem que dar publicidade mesmo para esses tipos de crime e para que as pessoas possam se conscientizar ou para que as empresas também possam se conscientizar. E é uma coisa que, só antes de passar para você, Marcel, que quando a gente entrevistou o advogado do Luiz, o rapaz do shopping, ele falou que, uma conversa aqui em off, que foi preciso levar o caso para as redes sociais, levar o caso para a mídia, para também pressionar a polícia para que agisse. Né? É triste pensar nisso, né? Porque você tem a força de segurança, você tem um órgão que é responsável por investigar, por apurar, por punir, mas que precisa ser provocado desse tamanho para dar um pontapé para começar a correr atrás de punir as pessoas que são responsáveis por esse crime. Exatamente. Tivemos também o caso dos irmãos Ferreira, né? Que o julgamento foi recentemente. Sim. Que um cabo que infelizmente executou, né? Acho que não tem Não tem outro termo para usar. Não tem outro termo para usar. Os meninos foi condenado a mais de 53 anos de cadeia por homicídio triplamente qualificado e por fraude também, porque houve tentativa de burlar o processo. Ou seja, é mais um caso que exemplifica o que a gente está contando aqui, né? Eu poderia passar a noite toda aqui falando sobre esse caso, porque são, infelizmente, muitos exemplos de pessoas que são vítimas de violência, de preconceito. E se você for parar para contar, eu sei que já deu o tempo, né, Lil? Pronto, ok. Deu tempo aqui, vamos continuar. São vários exemplos. Acho que todo mundo tem algum caso de que foi vítima de algum tipo de preconceito. Eu me lembro aqui, dois casos que eu me lembro muito claramente. Um que eu fui seguir dentro de uma loja, eu saí aqui do Acta,
Tava de mochila e tal, entrei no supermercado, que eu vou praticamente todo dia, perto da minha casa. Mas o segurança me seguiu. Naquele dia, por alguma razão, acho que a segurança nova, não sei, mas me seguiu. Da hora que eu entrei no supermercado até a hora que eu fui pro caixa. Eu fui seguido. E um outro caso que eu me lembro foi quando eu estava voltando, no FAO ainda, estava universitário, voltando para casa à noite com medo, que morava na Ponta Grossa, e eu tinha sido assaltado, eu fiquei com medo de ser assaltado de novo, aí estava correndo para casa. Mas no caminho, eu fui fechado por uma viatura da PM, com um dos policiais com o braço para fora, com a arma apontando para mim. Tá correndo por quê? Levanta aí a camisa. E sabe, são essas coisinhas que vão acumulando. Claro que tem muita gente que passou por coisa muito pior, mas ainda assim, afeta você um pouquinho, né? O preconceito que você sofre todo dia, o pequenininho, o grande, isso afeta você. Pelo menos Ponta Grossa, também onde eu moro atualmente, a gente que é criado em periferia, o primeiro mandamento é não correr. Exato, eu esqueci. E o segundo mandamento é, vai para algum lugar, leve a identidade. Para não ser enquadrado como vadiagem. Exato. E aí você chega na faculdade e pergunta ao seu colega se esse era os mesmos mandamentos da mãe. Não era. Não eram os mesmos mandamentos. Então assim, minha mãe, leve a identidade. Vou até ali no Nicombra, leve a identidade. Porque se qualquer coisa acontecer, você vai estar lá, aqui ó, sou cidadã. Eu te rio de nervoso, porque é triste uma situação dessa, é muito triste a gente ter que viver uma coisa dessa, num país como esse, casos e mais casos de violência policial, de racismo. Eu me lembro agora, um vídeo que a gente publicou na nossa rede social, mas o YouTube achou que era forte demais, inclusive eu odeio você, YouTube, que era um homem que estava gritando com a mulher, eu sou racista, você é isso, você é no sul do país, eu sou racista, enchendo a boca para dizer isso, com orgulho. Isso. E eu estava vendo um levantamento por um site nacional falando sobre, fazendo um comparativo dos casos de racismo e de LGBTfobia desde que o Bolsonaro chegou ao poder. E há um aumento considerável. Então você percebe também o quanto esse discurso, né, enfático dele falando, ele fala entre linhas e também fala de maneira muito evidente sobre o pensamento dele, preconceituoso sobre vários tipos de assunto, ou às vezes em tom de brincadeira, e racismo não é brincadeira, e o quanto isso impulsiona, né, esse tipo de comportamento que a sociedade brasileira está parecendo que, como você falou, o cara vai lá e fala, pode me filmar sim, eu sou racista, pode me filmar. Aquele negócio, né, o pessoal não virou, o pessoal se assumiu. Saiu do armário. Um discurso de quem antes se sentia envergonhado e agora não tem vergonha nenhuma mais. Exato. Eu me lembro, uma vez eu entrevistei aqui, acho que é Jason o nome dele, do Movimento Negro, é Jason, né? Isso. Jason, um abraço para você, Jason. Eu perguntei ele, você acha que um dia vai mudar essa situação? Você acha que a gente pode ter esperança? Aí ele me disse que dá para ter esperança, mas é algo muito difícil, porque você tem que mexer na cultura, é uma coisa cultural. Mexer na educação, mexer na cultura, leva tempo, é questão de gerações para você conseguir mudar. Então, assim, é triste. Não tem outra palavra para escrever. É muito triste a situação dessa. Vou chamar agora o intervalo. Na volta, a gente continua falando de um outro problema social que se agravou bastante, principalmente nessa época de pandemia, mas do ponto de vista muito interessante, que a Jéssica separou para trazer para a gente aqui lá da aula de jornalismo, que é a questão da crise, da falta de dinheiro mesmo, que muitas pessoas têm, principalmente na periferia. E você lembra que recentemente muitos veículos fizeram matérias mostrando o pessoal usando lenha para cozinhar, mas há comunidades, há locais aqui, na nossa cidade mesmo, que nunca ouviram falar em gás, que não tem dinheiro para comprar gás e viviam há muito tempo com lenha, cozinhando a lenha. Então daqui a pouco a gente vai trazer isso para vocês, mas antes, fecha aqui em mim, Celso, por favor, só para fazer essa mensagem rapidinha, para contar para vocês que em tempos difíceis, nada melhor do que ter um plano que vai cuidar da sua saúde mental e emocional. E com o Psicosaúde você conta com mais de 30 profissionais prontos para te atender na Clínica Equilíbrio. São psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e nutricionista. O Psicosaúde é o primeiro convênio assistencial psicológico de Alagoas. Para entrar em contato, você pode ligar ou mandar um WhatsApp para 99604-8515 ou então manda um direct lá no Instagram, @plano.psicosaúde. Psicosaúde, assistência psicológica de Alagoas. Agora sim, vamos conversar com a Jéssica Costa. Ela vai trazer para a gente aqui o tema que ela separou para a nossa retrospectiva. E eu me lembro de ter visto essa matéria quando ela foi publicada. E eu fiquei muito, eu não sei se chocado foi a palavra dessa, mas eu fiquei muito triste com aquela situação. A gente via muita gente, agora eu parei de comprar gás porque está caro e agora eu estou usando lenha. Mas são pessoas que não tinham dinheiro, mesmo quando está mais barato,
para comprar o gás e já cozinhavam a lenha há muito tempo. Chegou a crise, elas não sentiam porque elas já estavam lá. Né? Exatamente, a crise ali sempre existiu. Quando a gente pensou na pauta, a gente foi com a ideia para chegar à comunidade, eu moro próximo, e a gente começou a perguntar, falar com uma, falar com outra, e aí, como é que está a situação? Não, o aumento do gás de cozinha não afetou a gente, não. A gente sempre cozinhou a lenha. Raramente, uma vez ao ano, que a gente tem um dinheiro para comprar o gás, mas não compensa, porque em um mês você tem dinheiro, no outro mês você não tem dinheiro. Então, os relatos também eram, assim, muito tristes, né? Tristes porque meio que o irreal virou uma coisa meio que banal ali, as pessoas já se acostumaram, porque é isso mesmo. Aquilo é o normal, né? Aquilo é o normal deles. Então, assim, é muito triste, porque chega um momento que a pessoa já se conforta que não vai sair dali, que não tem saída, e que, infelizmente, é isso, vamos vivendo assim. É muito complicado, porque as políticas públicas nunca chegaram ali. Então, para eles, não houve diferença em relação ao aumento do gás, que começou aí de 70 para hoje, estamos em média de 90 a 110 reais o gás de cozinha. Mas para eles sempre foi a lenha, inclusive nas próprias comunidades ali que margeiam a Lagoa Mundaú, as comunidades Favela Sururu de Capote, Favela Muvuca, Favela da Torre, existem já espaços, são cozinhas comunitárias, onde tem umas espécies de tijolinhos já separados, onde as pessoas cozinham lá, botam lá a lenha, começam a catar logo cedo, e tem que já deixar separado para o café da manhã, né, quando tem o almoço também, e também o jantar à noite. E quando você percebe o perigo que as crianças da comunidade, que são muitas, correm, é algo... E aí eu perguntei, seu filho já teve algum problema relacionado à queimadura? Ela disse, não, meu filho, meu neto, todo mundo aqui já conhece uma criança que se queimou em relação a isso, a lenha. Eles estão brincando, eles ficam brincando com fogo, quando a gente dá as costas e olha, a criança cega, e aí já está ali queimado. Então, eu até procurei dados do SAMU, não tinham dados da comunidade, mas tinham dados da região, por exemplo, como as comunidades das favelas que margeiam a Lagoa Mundaú, tinham dados do VEGEL. Então, você percebe também a preponderância desses casos de queimaduras. Porém, muitas vezes eles falam que nem procuram atendimento médico, né? E aí vai ficando por isso mesmo. Uma delas que a neta chegou a infeccionar, e aí teve que procurar o Hospital de Doenças Tropicais para poder se tratar da queimadura feita ali. Então, a criança se queimando pela falta, né? Eu posso definir como a pobreza que queima, né? A pobreza que queima. Né? A pobreza que queima literalmente, porque o gás de cozinha para eles nunca faltou, né? Não era novidade essa questão do aumento do gás de cozinha e a falta de acesso para poder comprar, dinheiro para poder comprar, porque eles sempre cozinhavam além. Então, assim, a pobreza realmente como preponderante para ocasionar, né, diversos tipos de problemas na vida, né? Problemas respiratórios, também conversei com um médico, né, da área, problemas respiratórios, outros tipos de problemas. Então é muito gritante essa situação, né? Porque realmente a gente vive numa realidade paralela em que a gente não espera que tenha situações desse nível fora do nosso eixo de convivência. Né? Exato. É literalmente uma realidade paralela. Eu moro na Ponta Verde e é outro mundo. É um mundo deslumbrado que parece que pisa em espuma e que não tem a capacidade nem empatia de enxergar ao redor. Exato. Grande parte da nossa sociedade, infelizmente, ainda tem esse tipo de pensamento. E sabe o que é o mais louco dessa história? Que a gente estava ouvindo o relato da Jéssica, a gente está falando de uma comunidade escondida, não, é aqui na capital, aqui do lado. Aqui pertinho do lado, inclusive, você seguindo ali aqui a Avenida da Paz, você chega lá. Não é uma realidade muito distante, são literalmente nossos vizinhos que passam por essa situação já há muito tempo, e é um problema muito antigo. Entra governo, sai governo, bem proposta, e não acontece nada, as pessoas continuam naquela situação. A gente viu como foi o drama da saída do pessoal da favela de Jaraguá, o drama que foi aquilo, o pessoal vai e volta, uma confusão com a prefeitura. A gente está vendo agora o pessoal da Orla Lagunar, que é o jeito chique de chamar, né? Da Orla Lagunar. Também essa mesma questão, já tiveram protestos, o pessoal não vai sair, não vai sair. É uma situação complexa, mas tudo se resume a isso que você falou. É uma crise econômica que chegou nessas pessoas há anos. Isso. Você tem os programas sociais do governo, mas ainda não conseguem chegar, porque acho que imagens aí da reportagem da
da Olhos que você está vendo, é a comunidade lá que vive do sururu, basicamente, que é pescado, que é catado na lagoa, um que também são nossas? Pronto, mas também, pronto, mas é a realidade. Né? A realidade, a lagoa é suja, e dali que eles tiram o sustento, e as políticas públicas não são suficientes para atender a necessidade, porque você tem o pessoal que é o básico, precisa comprar comida, precisa pagar as contas e não chega, porque até os recursos do Estado são poucos. Né? A Bolsa Família R$70, agora surgiu esse Auxílio Brasil, que R$400, mas ninguém sabe até onde vai. Pode ser que vire o ano e não tenha mais auxílio nenhum. Então é uma questão muito delicada essa questão econômica. Como disse o Marcelo, tem duas realidades paralelas muito distantes uma da outra aqui em Maceió, mas muito próximas também. Né? É muito chocante você perceber, você parar para olhar de perto, assim, no microscópio, como vocês fizeram. É muito chocante você olhar assim. Isso. Tem até um grafiteiro que faz uns grafites em Maceió, falando que Maceió é a Miami dos miseráveis, né? Por conta dos contrastes, né? Miami, né? Aquele glamour todo dos miseráveis. Eu acho que ele define muito bem, né? Exato. E todo esse contexto entra naquele discurso da meritocracia, aquele discurso fajuto, falso da meritocracia, e que defende que você, se quiser, você consegue. Não é assim que funciona. Não é assim que a vida funciona, nem que a sociedade funciona. Não temos condições iguais e não podemos exigir que pessoas tenham alguma escapatória na vida, sendo que não partimos do mesmo ponto. Então, esse discurso meio que engloba todo esse modo de pensar, esse modus operandi que existe por aqui. E para você ver, eu me lembrei agora, quando a gente estava aqui conversando, que ano passado, quando a pandemia estava no pico, a gente ainda entendendo o que estava acontecendo, o Brasil ganhou alguns novos bilionários durante a pandemia. Ah, mas a crise econômica... Não tem... E os bilionários ficaram bilionários como? A crise é para quem, né? Exatamente. Vendendo máscara descartável. Pois é. A diretora quer dizer que foram ricos vendendo máscara a preços exorbitantes. Tinha máscaras bem caras mesmo, mas é uma questão... É meio surreal isso que você vê. Tem gente passando fome, tem gente que aponta, não, foi a pandemia e tal, mas teve gente que ficou rica na pandemia. Aliás, mais rica na pandemia. São 1 bilhão, são quantos zeros? 1 milhão são 6, 1 bilhão são 8 zeros, sei lá. É muito zero. Não consegue nem imaginar uma conta bancária com tanto zero. Mas tem gente que ficou assim, rica durante a pandemia. Um exemplo desse deslumbre é o famigerado touro dourado no meio. Aquilo foi... É o exemplo de como a realidade paralela impera. Como as pessoas são deslumbradas e não têm a real noção do que está acontecendo. Enquanto outras padecem também, já até no pensamento em relação, como você falou, a questão do Auxílio Brasil, né? Que vai mudar nessa questão do Bolsa Família e já deixa a pessoa ainda mais suscetível, né? Quando você pensa, cara, eu vou realmente continuar recebendo? Porque o programa Bolsa Família estava aí, tá funcionando, consegue aí ajudar as pessoas que vivem na questão da extrema pobreza. É perfeito, mas ajudar. Né? Exato. E aí coloca a pessoa em meio a incertezas. As pessoas estão aí nas filas dos bancos e tentando saber será que eu vou perder o único benefício que tem na questão das comunidades que eu visitei. Foi no início do ano e eles falavam, olha, eu recebo tanto do auxílio... o auxílio da pandemia, qual é o nome dela? O auxílio emergencial. O auxílio emergencial, e aí eu recebo tanto do Bolsa Família, aí eu compro a carne e tal, e não dá para comprar uma carne de primeira, né? Então, assim, já deixa a pessoa muito no cenário de incerteza, sem saber realmente o que vai acontecer. Esse próximo ano vai ter como continuar a receber esse dinheiro, esse importante auxílio do Bolsa Família. Muda-se o nome, mas é muito mais do que o nome, e deixa a pessoa que já não tem nada em um cenário ainda pior. Exato, e o pior é quando usam os auxílios como forma, literalmente, de angariar voto, né? Eles usam isso, literalmente, Bolsonaro usou, muito claramente. Explica o desespero para provar. Exatamente. Quando estava caindo nas pesquisas de popularidade, ele novamente injetou o auxílio e tem um resultado já eleitoral, já visando algo mais para frente, o que é muito cruel. Acho que cruel é a palavra que melhor define esse tipo de modo. E isso às custas do pessoal dos precatórios. Eu me lembro bem que a gente recebeu aqui a Valdice, nossa colega jornalista, beijo para você, Valdice. Ela contou que ela está entre os precatórios desde os anos 80. Aí saiu a decisão, vai ter que esperar mais até 2026, se eu não me engano, que é a carência do governo para pagar essas dívidas. Aí você tem um programa todo troncho, que vai ajudar, entre aspas, a população. Ninguém sabe até quando vai, aí o pessoal que tem dinheiro a receber não sabe quando vai receber e vira um limbo.
E o próximo presidente que arque com as consequências, paga a conta aí. E tudo isso em ano eleitoral, né? Exato. Que situação nós nos encontramos, né? Mas eu vejo também a questão da fome muito nítida, o retrato da fome nos sinais. Você não consegue ir para um sinal sem você ver uma pessoa segurando uma cartolina com o signo de dizer, estou com fome, Tá né? cada vez mais comum, Me né? dê algum tipo de dinheiro, algum tipo de ajuda, algum tipo de auxílio, porque eu não tenho o que comer. Você não consegue e você fica, caramba, como é que eu vou ajudar também? Todo mundo, né, que a gente acha que tem que ajudar, quando a ajuda deveria vir das políticas públicas, né, para que as pessoas não precisem se submeter a esse tipo de situação. Então, assim, o retrato da fome você já percebe nos sinais. Não precisa nem ir muito longe, mas ainda tem gente que acha que é uma alucinação coletiva de que o país não está, que a gente está inventando aquele tipo de realidade. E quando está muito evidente ali as pessoas nas ruas segurando cartolina, eu estou com fome. É muito gritante essa situação, né? E uma outra coisa que eu não sei se... Temos tempo, Lil? Pergunto. Tenta localizar, por favor, a foto do pessoal catando ossos, ou aquele vídeo do pessoal mexendo no carro de lixo, porque a gente estava aqui conversando, eu me lembrei dessas cenas, porque a gente não via isso acontecendo. O que é que está acontecendo hoje em dia com essa questão aí da crise, né? Eles estão vendendo uma coisa chamada... do arroz são pedaços de arroz, eu não me lembro o nome exato agora, mas um que sobra do arroz na fábrica, que era usado para fazer ração. Mas agora eles estão empacotando e vendendo no supermercado. Tem um negócio que eu não sabia que existia, mas inventamos, que é osso de primeira e osso de segunda. Tem isso. Teve uma foto que a Folha publicou do pessoal catando osso, tentando achar osso com carne para poder comer. E a outra cena que a gente inclusive mostrou aqui no Acta faz algum tempo, um grupo de mulheres mexendo no lixo de um supermercado, salvo engano, se eu estiver errado, por favor, me perdoem, do lixo do supermercado e também dentro do caminhão de lixo para ver se achava alguma coisa. Teve uma reportagem, creio, do Fantástico, que achou essas mulheres e mostrou que elas conseguiram achar um pouquinho de iogurte, um pedacinho de carne, levaram para casa porque não tinham absolutamente nada. Ganharam algumas cestas básicas depois, que uma ONG foi lá levar, depois que viu a situação, mas é uma coisa paliativa, naquele momento e depois. Isso. Né? Faz o que para ajudar essa população? Exatamente. Não tem política pública que foque no crescimento, que possibilite o crescimento dessas pessoas, seja a partir da educação, seja a partir da possibilidade de emprego. A gente não vislumbra um futuro melhor, não pelo menos durante o governo atual, né? E a gente vê também essa questão, acho que me atinge muito assim, relacionada à infância, né? Ela catando aí um pedaço de iogurte e tal, e o quanto esse tipo de alimentação, que óbvio é apenas para matar a fome, coloca aquela criança e aquela família numa situação de segurança alimentar. Ou seja, mata-se a fome, mas não há nutrientes, porque não há uma diversidade necessária para suprir as carências do corpo. E nesse período da infância, quando existe a chamada janela de oportunidades, né? E quando você não tem uma alimentação boa, naquele período de 0 a 6 anos, a criança não consegue se desenvolver de maneira plena. Então, não tenho um filho, mas um filho meu, que tem todos os tipos de acesso a nutrientes, e um filho de outra pessoa que não tem acesso a esse tipo de nutriente de diversidade, ele não vai conseguir, como o Marcel falou, né, a questão das oportunidades. Ele não vai conseguir, porque eles estão em 2 pontos diferentes, Exato. apesar de terem a mesma idade e tal, mas eles não têm a mesma oportunidade, iniciando inclusive na alimentação. Então é muito triste, né? Porque quem tem oportunidade não tem que ficar pensando o que eu vou jantar hoje. Mas sabe quando chegar em casa vai ter o jantar. Né? É uma situação muito triste. A gente foi muito triste, né? Muito para baixo o programa hoje, porque a realidade, como a gente costuma falar aqui no Acta, a realidade não é bonita, a realidade é feia. A gente tem que olhar para a cara dela para saber o que está acontecendo, para tentar achar soluções, ou pelo menos para a gente saber cobrar soluções de quem a gente bota lá para resolver. Porque às vezes a gente pinta muito a realidade, né? A gente evita mostrar uma coisa para não chocar, mas é nesse choque que você vê que está ruim. Que não está bom, que a situação está ruim e que se continuar como está, piora. Né? Então a gente precisa olhar para a cara da realidade algumas vezes, bem demoradamente, para a gente ver que não está bom. Que tem gente passando fome, que tem gente que não tem dinheiro para nada, que tem... eu me lembro até um dado recente que vagas de emprego surgiram, aumentou o emprego no Brasil, mas quando você vai ver, são pessoas que começaram a empreender, não porque tinham um sonho de empreender, mas porque se não empreendessem, ficariam com fome. É isso que está acontecendo.
Então, assim, a gente tem que olhar para a realidade não é bonita, a realidade é feia. Não tem como maquiar a realidade. E a gente precisa, né, debater esses assuntos sempre, porque, você vê, são situações que acontecem aqui do nosso lado, da nossa nossa vizinhança. E a gente não, às vezes, passa batido. A gente finge que não está vendo, a gente não vê mesmo, porque tem tanta coisa chamando nossa atenção, que você olha para cima aqui e aqui do lado está passando uma situação horrível e você não vê. A questão do desemprego exemplifica tudo isso, e até a informalidade também. Tem muita gente que trabalha na informalidade porque não tem uma opção de ter um trabalho que possa garantir os direitos a ela. Os direitos trabalhistas, que é obrigação do empregador oferecer. Muita gente não tem acesso a isso e trabalha em condições extremas, e sem perspectiva de crescimento, o que é muito mais grave. E teve o pessoal também que o IBGE conta, que são os desalentados, que desistiram de procurar emprego. Você vê o nível da coisa, gente que não cansou de ficar em fila o dia todo, entregar currículo e não ter resposta, que simplesmente desistiram. Então, eu não sei, a gente vai falar sobre isso no último bloco, tentar desenhar um 2022 mais positivo. Achou? Vamos ver, coloca ele, por favor. O vídeo que a gente está perguntando é esse mesmo, o vídeo que a gente estava comentando agora há pouco, das mulheres que estavam revirando lixo no supermercado. Você na saída do supermercado, estava passando um caminhão do lixo, e elas estão disputando ali, tentando achar alguma coisa, um pedaço de carne, um pote de iogurte, que seja. Ali, não tem como voltar para o início? Só para rodar mais uma vez, que o vídeo é bem curtinho, quem gravou foi o homem que estava passando lá de carro na hora. E você vê as mulheres penduradas no caminhão. E é perigoso. Aquilo ali no caminhão não é uma tampa não, meu gente. O negócio compacta lixo. Se você botar sua mão ali, você perde sua mão. Olha o risco que elas estão correndo, além, obviamente, do risco de saúde, para tentar conseguir o que comer. Né? A pessoa prefere se colocar nessa situação a ter que voltar para casa. E isso não é para fazer drama, porque é fato. Voltar para casa não tem o que comer, gente. Isso. Você percebe o risco, né, como você falou, às vezes acontece acidente com os agentes de limpeza. Exato. Imagine com as pessoas que não têm nenhuma instrução para estar ali próximo àquele caminhão em movimento, triturando o lixo, né? Exato. É uma situação triste. A gente espera que, seja lá quem for que ganhe no que vem, que dê uma olhada especial nessa situação. Não fica culpando A ou B, mas arranjar uma solução. Que o problema a gente sabe qual é. Agora, tem que resolver, né? Muito bem, vou fazer mais uma pausa agora. E a gente volta no último bloco tentando fazer uma bola de cristal aqui, uma futurologia, para saber o que a gente pode esperar do 2022. Melhora, piora, vai ficar bom, vai ficar ruim. Enfim, a gente volta já, conversando mais nessa edição especial do Jornal do Acta. Até já. Deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto me dá. Mergulhar no azul piscina, no mar de Pajuçara. Deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto me dá. E a jangada partindo para o mar, Pra pescar, minha sereia. Tem coisas que sempre emocionam. Parabéns, Maceió. 206 anos da cidade de todos nós. De volta para a gente poder fechar essa edição especial do Jornal do Acta, pelo YouTube do Acta, também pela TV Com, canal 12 da Claro TV Net Maceió. Inclusive, um abraço para todo mundo da TV Com, nossos parceiros nessa empreitada do Acta pela TV por assinatura. Pessoal, a gente falou aqui do que aconteceu neste ano. A gente conseguiu, inclusive, a ideia era passar por o máximo de assuntos possíveis, baseado nas matérias, nas reportagens que a gente já fez, no material que a gente já publicou. E a gente conseguiu aqui falar muita coisa, a partir de 3 reportagens. A gente viajou bastante aqui. Mas vamos um pouquinho mais adiante, vamos para 2022. Esse programa está entrando no ar já perto do fim do ano, a gente está perto da virada. O que vocês acham? O que vocês esperam do ano que vem? Vou começar com as damas. Vamos ver aqui a Jéssica. Cavaleiro. O que você espera do ano que vem?
Ano marcado pelas eleições, acho que vai ser um período bem nebuloso, bem complicado, onde a gente vai precisar analisar passo a passo e as reviravoltas, não sei se isso é o correto, mas me perdoe, que podem acontecer até lá, né? A gente já está, né, num clima de pré-eleições, pré-eleitoral, e a gente já percebe isso, né, nos atos, tanto local, quanto também nos atos também em nível nacional, né? A gente não vai ser uma caixinha de surpresas, entre aspas, mas eu espero que a população possa se conscientizar e entender a importância do voto, de não votar em branco, de não votar nulo, de tentar definir, sim, qual será o melhor candidato, né, para o seu lugar e tal, para o Brasil, principalmente, porque eu acho que as coisas chegando lá, tentando melhorar nesse nível aí do presidente, eu acho que vai ser um ano melhor se a gente conseguir dar essa mudada de chave e sair principalmente desse presidente que marcou aí. Eu acho que quem não sofreu com essa pandemia poderia ter sofrido um pouco menos se a gente tivesse um presidente à altura do nosso país. E eu acho que a gente precisa aí ter essa guinada de chave, tentar escolher o melhor candidato ou a melhor candidata para poder, primeiro, governar o Brasil. Então, vai ser um ano das disputas bem acirradas e que o voto vai ser essencial e que essa questão de votar nulo e branco fique no passado, porque essa questão de nulo e branco, ela conseguiu definir uma eleição importantíssima, que a gente não esperava que fosse acontecer uma pandemia, mas assim, todo mundo passou muito mal, óbvio que o mundo inteiro passou mal, mas o Brasil sofreu muito mais perante todos esses atos que a gente vem acompanhando de um ano para cá, principalmente, né? 2018 vai ser fichinha perto de 22, viu, gente? Eu endosso totalmente o que a Jéssica falou. Peço encarecidamente que exista uma conscientização maior por parte da população na hora de escolher os candidatos a nível nacional, a nível estadual, enfim. Que exista também uma atenção com o legislativo, porque essa escala do bolsonarismo trouxe consigo muita gente nessa maré mais alinhada à extrema-direita, que claramente é prejudicial a toda a população. Então, que tenhamos atenção também na hora de escolher os cargos legislativos. Não focar apenas no executivo, porque é toda uma cadeia, política é toda uma cadeia, e a partir disso que a gente pode melhorar o país. Eu tento ter uma esperança para a virada do ano, para que o ano que vem seja melhor. Claro que ainda tem resquícios da pandemia, claro que ainda temos que nos cuidar, que temos que ter isolamento social, usar máscara, álcool em gel sempre que possível, mas só da possibilidade de revermos algumas pessoas queridas, como aconteceu agora nesse finalzinho de ano, já dá uma revigorada e já dá uma esperança que tenhamos um futuro melhor. Aí o que eu acho que poderemos fazer é isso, aumentar a conscientização na hora da eleição e manter todos os cuidados para que possamos sair juntos dessa. Eu acho que também a gente passa por um momento de descrédito, né? Então, acho que esse novo ciclo que começa em 2022, que possa aí renovar a energia que a gente já vem desgastado, né, e tal, desse ano, do ano passado para esse ano, assim, parece que a gente envelheceu. Tem até uma reportagem falando que nosso corpo envelheceu em 2 anos, 50 anos, porque a gente sofreu tudo que era dor possível, mas a impressão né? que dá que passaram 50 anos mesmo. Sim, total, e que a gente tire esse momento, essa guinada aí 2021 para 2022, para poder renovar em todas as áreas a esperança e entender que a gente pode sim ser protagonista e tentar mudar aí o nosso futuro, né, enquanto nação, né? Perfeito, e pode ter certeza que nós, os veículos independentes, vamos estar de olho, cobrando em cima e ajudando você a ter voz. Porque às vezes a população não sabe como buscar, como procurar, mas aqui, só procura a gente e a gente faz esse trabalho por você. A gente vai atrás, cobrar soluções, pegar no pé de quem tem que pegar no pé, brigar se precisar brigar, correr atrás para ajudar você. Porque a mídia independente, ela faz isso, né? Às vezes a grande mídia é uma questão muito comercial de audiência e a gente já passou em algum momento pela grande mídia, a gente já teve empresa grande de comunicação, mas é uma situação totalmente diferente a mídia independente. É uma liberdade que a gente não tem nas empresas grandes, é uma proximidade com a população que lá a gente não tem. Então, contem sempre com a gente, com os veículos independentes que surgiram. Depois de 2019, muitos veículos surgiram, isso é muito bacana. O mercado tem expandido assim
outros olhos, sem querer fazer um trocadilho, mas outros olhos em cima dos assuntos, dos problemas das comunidades, no interior, na capital, em todo o estado, no país inteiro. A gente tem muitos exemplos parecidos. Então, é uma voz que a gente use a gente como um amplificador da sua voz, para que o seu problema seja conhecido, para que a sua realidade seja conhecida e que a gente juntos que nós juntos possamos cobrar soluções também. Antes da gente encerrar, eu queria dar um minutinho e meio para cada um, para convidar o pessoal a conhecer os veículos, a conhecer os coletivos das quais vocês fazem parte, porque são trabalhos muito bons, impressionantes, o que a turma está fazendo por aqui em Alagoas, e vocês precisam conhecer, precisam seguir também, porque são conteúdos relevantes, e cada um segue uma linha diferente, mas acabam se complementando, tanto que estamos os três aqui, juntos, debatendo assuntos do seu dia a dia, da sua realidade, de veículos diferentes, mas todo mundo aqui com a mesma visão, mesmo pensamento. Aí quero começar de novo, você cavaleiro novamente, com a Jéssica. Convido o pessoal a conhecer a audiojornalismo. Isso. É só procurar aí, bota lá no Google, olhojornalismo.com.br, também coloca no Instagram, Olhojornalismo, no Twitter também, estamos no Twitter, Olhojornalismo, e tem também o nosso WhatsApp, que é o 8852-6696, onde você vai lá, pode dar um oi e você vai conseguir receber as atualizações do nosso site de mídia independente, focado também na cobertura das periferias, da cultura periférica, e você vai conseguir aí receber as nossas informações, nossas notícias na palma da sua mão. Então, fortalece aí o Olhojornalismo. Marcelo. Então, @MediaCaeté nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, mediacaeté.com.br. Pode botar no Google que você encontra a gente. Também trabalhamos com jornalismo independente. E eu quero aproveitar o espaço também para agradecer todo o pessoal da Mídia Caeté por esse tempo de trabalho, que vamos completar agora dia 23, 2 anos de atividades. A gente nasceu no mesmo ano. A Mídia Caeté e o Acta são quase irmãos, tá vendo? Crescemos no mesmo cenário e a iniciativa de hoje foi muito proveitosa, justamente para mostrar essa integração entre os veículos de comunicação independente aqui do Estado. Eu vou dizer de novo, vai parecer repetitivo, mas eu estou muito feliz de receber vocês aqui, de abrir nosso espaço aqui no Acta, para a gente conversar, para a gente receber vocês, trocar ideias. Sabe que as portas do Acta estão escancaradas para vocês. Vocês têm a chave, é só chegar aqui, entrar, cheguei, quero participar. Porque a gente gosta muito de saber, a gente está perto assim e lutando a mesma luta. É muito bom ter vocês por perto sempre. Então sejam muito bem-vindos sempre aqui no Acta e sucesso sempre, gigantesco para vocês. Vocês merecem muito, viu? Muito a gente agradece o convite e tamo junto. Também agradecemos o convite e muito obrigada. Valeu, gente. A diretora já me disse aqui para encerrar. Celso, vem comigo de novo. Você, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez nessa edição especial do Jornal do Acta. Você sabe, para seguir o Acta, @Acta Oficial em todas as redes sociais. E tem aqui o selinho do Portal Acta. A diretora vai colocar aqui daqui a pouquinho. É só acessar portalacta.com. São notícias atualizadas durante todo o dia. E lembre-se, o Jornal do Acta é de segunda a sexta, sempre às 6 da tarde, no YouTube, no Facebook do Acta e também na TV com canal 12 da Claro TV Net Maceió. Meio-dia tem o Impacta com as notícias da policial, comunidade, serviço para você aqui, que o Acta sempre conectado com você, sempre. É redundante, mas é verdade. Tenha uma ótima noite e a gente volta a se ver amanhã. Tchau.